Comece o seu dia pedindo a Deus que abra os seus olhos. Oração da manhã. Antes de orarmos, convido você a parar por um instante e deixar que a palavra de Deus nos fale ao coração, para que possamos orar juntos em seguida. Em Atos 9:18, lemos: "E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado." Um pouco de contexto é sempre saudável. Por isso, entenda rapidamente como Paulo era antes dessa experiência. A jornada do apóstolo Paulo é um testemunho vivo do poder transformador de Deus em uma vida humana. Antes desse encontro, Paulo era um homem de convicções firmes, admirado entre os líderes judeus por seu conhecimento profundo da lei e sua dedicação fervorosa, sua vontade firme em cumprir o que havia aprendido. Saulo era como ele era conhecido no contexto judaico, especialmente entre os judeus de fala aramaica hebraica. Ele era fariseu, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, e como judeu da tribo de Benjamim, carregava esse nome tradicional. Já o nome Paulo era usado no mundo romano, do qual ele também era cidadão. Assim sendo, Saulo e Paulo eram a mesma pessoa, e não houve troca de nomes como no caso de Jacó para Israel. Tendo dito isso, Paulo via a si mesmo como guardião da verdade, perseguindo a igreja nascente com prisões, sofrimentos e até aprovações para mortes. Em sua mente tudo fazia sentido. Ele enxergava com clareza o que considerava certo e estava lutando para fazer o que era necessário. Entretanto, na verdade, estava cego para a luz maior. Aqui já encontramos um ensinamento interessante do Evangelho. Intenções não são suficientes quando o assunto é salvação e reconexão com o divino. Continuando a história de Paulo, na estrada para Damasco, o Senhor Jesus ressurreto o confrontou. Uma luz celestial o envolveu, e ele caiu ao chão, cego. A voz de Jesus ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Naquele instante, o mundo de Paulo se inverteu de ponta cabeça. O Messias que ele rejeitava revelava-se em glória, e o homem de visão supostamente perfeita foi lançado na escuridão. Por 3 dias, permaneceu às escuras, até que Ananias, enviado por Deus, orou por ele. E ali, em um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento, as escamas caíram de seus olhos. Sua visão física voltou, mas o que realmente se abriu foi o entendimento espiritual e o peso do que havia feito até então. Essa cena nos mostra o que ocorre quando Deus intervém. O mundo continua o mesmo, mas o modo como o vemos muda por completo. Por isso Paulo falou tanto sobre mudanças na mente. Antes de Cristo, Paulo enxergava o Evangelho como tolice, uma seita perigosa, uma ameaça a ser eliminada. Mas, com os olhos abertos, viu nele a glória suprema, pelo qual se considerou digno de viver e morrer. Salmos 146:8 proclama: "O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos." Foi exatamente isso que Deus fez com Paulo e continua a fazer conosco. O milagre maior nem sempre está nas circunstâncias que se alteram, mas na restauração da visão interior. Deus deseja tirar as escamas dos seus olhos também, para que você o veja com mais nitidez, se perceba com honestidade e encare a vida sob a perspectiva da eternidade. E, no entanto, há um enigma na visão humana. 2 pessoas podem contemplar a mesma cena, escutar a mesma verdade e partir com entendimentos opostos. Vemos isso até na igreja. Para alguns, as Escrituras são mero acessório, para outros, o alicerce essencial. Os mandamentos de Cristo soam como fardos a uns, tesouros a outros. A cruz parece fraqueza para quem não a compreende, mas, para os de olhos abertos, é o poder de Deus para a salvação. Por isso, Salmos 119:18 se torna uma súplica tão vital. "Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei." Quando Deus abre nossa visão, o comum revela-se vazio, e o que parecia distante ganha beleza irresistível. Isso aconteceu com Paulo e ocorre com todo aquele que encontra Cristo.
ou melhor, que foi encontrado por Cristo. Mas a triste realidade é que muitos ainda não enxergam. O mundo zomba da fé, nem sempre por escolha deliberada do mal, mas por cegueira à luz. Como explica 1 Coríntios 1,18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso, você pode compartilhar o Evangelho com alguém e ver o coração dessa pessoa explodir de esperança, enquanto o outro ouve as mesmas palavras e as ignora completamente, como se fossem uma música romântica que ouviram certa vez no som do carro. A diferença não está na mensagem. A mensagem é a mesma, mas na visão. Com escamas nos olhos, a cruz parece absurdo ou fictícia. Sem elas, a cruz brilha como salvação. Essa visão autêntica não surge da nossa sabedoria ou intelecto, é dom da graça. Paulo mais tarde escreveria em Efésios 4, 4-6 sobre a unidade. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Com olhos abertos vemos e vivemos essa verdade. Um só Evangelho, um só Senhor, um só Salvador. O cristianismo deixa de ser rótulo, tradição ou ornamento. Torna-se a essência da nossa vida. Ser como Cristo se torna como respirar, algo sem o qual não podemos existir. Não veja a história de Paulo como um mero relato antigo. Ela nos recorda que não importa quão distante tenhamos ido, quão cego fomos ou quão equivocado o nosso caminho, Jesus pode entrar na nossa estrada e abrir os nossos olhos. Ele pode transformar completamente como vemos o passado, o presente e o futuro. Talvez agora você se sinta tropeçando na escuridão, confuso, incerto, carregado de medo, depressão, pecado ou decepção. Pode ser que olhe para a vida e não consiga decifrá-la, mas esse é o instante de ecoar o salmista. Senhor, abre os meus olhos, porque ao fazê-lo, você verá que não está abandonado nem desamparado. Verá que a graça do Senhor supera o seu pecado e que os planos dele superam os seus temores. Verá que até as tempestades podem regar a fé que cresce em você. Não se conforme com visão turva ou meia-luz. Peça a Deus que remova as escamas, como fez com Paulo. Peça que Ele revele a beleza da sua palavra, a urgência do seu evangelho e o assombro da sua presença. Porque, com olhos abertos, a vida nunca mais será a mesma. Como Paulo, você descobrirá que a verdadeira visão não é somente ver o mundo como ele é de fato, mas ver Jesus como ele verdadeiramente é. E isso, ver a Cristo e ser visto por ele. Ah, meu irmão, isso muda tudo. Se isso o move hoje, afirme nos comentários. Abra os meus olhos, Senhor. Agora ore comigo, abrindo o coração ao Senhor. Pai Celestial, agradeço pelo dom da visão, especialmente pela graça de enxergar a beleza do Evangelho e reconhecer as maravilhas dos Teus desígnios. Eu me prostro humildemente, pois Tu escolheste abrir meus olhos quando eu não podia fazê-lo por mim mesmo e removeste as escamas que me cegavam. E agora capto vislumbres da Tua glória, do Teu amor e da Tua fidelidade. Como o hino antigo ecoa até hoje, eu era perdido, mas agora sou achado. Era cego, mas agora vejo. Não tomo crédito por essa mudança. Nada fiz para alcançá-la, pois foi o Teu Espírito que trouxe luz à minha escuridão. Somente pela Tua compaixão eu discerno o bem, a verdade e a salvação. Pai, só Tu vês este mundo com clareza perfeita. Somente diante dos Teus olhos tudo está revelado e certo. Somente diante da Tua visão a realidade está desnuda. Só Tu julgas o certo do errado sem falha, porque és santo e imaculado. Senhor Jesus, abre ainda mais os meus olhos. Concede-me sabedoria quando a tentação me leva a fixar no que não importa. Perdoa-me pelas vezes em que desperdicei forças em brigas fúteis, em distrações que consomem o coração ou em disputas vazias.
quando quis desesperadamente mostrar que era espiritual e zeloso, e acabei me esquecendo dos princípios do teu chamado. Ensina-me a enxergar o quadro maior e a fixar os olhos não no passageiro, mas no eterno. Tua palavra em 2 Coríntios 4,18 nos orienta. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Desvia, pois, minha visão do temporário para o eterno. Eleva meus olhos à verdade gloriosa de Jesus Cristo, o Evangelho sem concessões, sem distorções, sem equívocos, o Evangelho de Cristo e não o meu. Como as Escrituras nos afirmam, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que essa verdade me ancore e cale toda voz falsa que tenta me confundir, Senhor, sobretudo a voz da minha própria mente. Pai, Tu és todo-poderoso e onisciente. Vês toda dimensão, todo instante, todo pensamento oculto. Enquanto eu vejo em parte, Tu vês o todo, passado, presente e futuro em unidade. Tudo está diante dos Teus olhos, como sempre esteve. Ajuda-me, Senhor, a não questionar o que falaste como verdade. Não permitas que dúvidas nublem minha visão do céu ou medos escureçam minha fé no meu Cristo. Faça com que eu me apegue à Tua palavra quando tudo parece incerto e remove diariamente as escamas dos meus olhos. Que eu não seja iludido pelos meus desejos ou encoberto pelos meus preconceitos, ou enganado pela concepção de Deus que eu mesmo criei no meu coração. Oro para que minha visão de mundo seja moldada não pela cultura, opiniões ou emoções, mas pela verdade das Escrituras, pelo Deus que se manifestou a nós. Ensina-me a andar por fé, não por vista, e a medir tudo o que vejo à luz da Tua palavra. Que ela seja minha régua e meu prumo em todas as decisões que eu preciso tomar. Concede-me discernimento, Pai. Dá-me visão espiritual para reconhecer os lobos em pele de ovelha. Alguns parecem confiáveis, gentis, até piedosos por fora, mas o coração transborda engano. Alguns deles se dizem irmãos e amigos, Senhor. Como adverte Tua palavra, até Satanás se disfarça de anjo de luz. Não me deixes ser enredado por palavras vazias ou línguas bajuladoras. Revela o engano pelo que é e dá-me coragem para me agarrar à verdade, mesmo quando as mentiras soam doces como o mel, mas ao final são terrivelmente amargas como a morte. A tentação é forte, Senhor, é verdade, mas Tu és mais forte e me auxilia a vencê-la. Ajuda-me a cingir-me com o cinto da verdade, para que nenhuma mentira do inimigo ache morada no meu coração. Ensina-me a empunhar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é Tua palavra. Abre os meus olhos para ver que minhas verdadeiras lutas não são contra carne e sangue, mas contra forças espirituais das trevas. Que eu combata de joelhos, em oração, com confiança no Teu poder e no Teu tão poderoso amor. Deus, abre os meus olhos para ver o pecado como ele é. Não algo pequeno ou inofensivo, mas uma abominação que me separa de Ti. Torna o Evangelho mais formoso aos meus olhos do que qualquer tentação que o mundo ofereça, do que qualquer facilidade que estes dias modernos me concedam. Ajuda-me a ver a santidade como fonte de vida e o pecado como destruidor de comunhão e de sonhos. Como diz o salmista em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é Tua palavra e luz para o meu caminho. Ilumina o caminho, Senhor. Limpa minha visão, guia meus passos, livra-me das minhas lentes próprias, preconceitos e orgulho. Ensina-me a ver pelos Teus olhos, Pai. Assim como a vida de Paulo foi mudada na estrada para Damasco, desperta o meu coração para Te amar mais profundamente. Abre os meus olhos como fizeste com aquele que seria responsável, humanamente falando, pelo Evangelho ser espalhado pelo mundo gentil. Ajuda-me a ver esse Evangelho não como ideia ou tradição, mas como o poder de Deus. Que eu viva como alguém cujos olhos foram abertos para testemunhar a Tua bondade, alguém que vê a Tua mão em todas as coisas
alguém que escolhe Cristo acima de tudo. Senhor, abre os meus olhos para enxergar os feridos e quebrantados ao meu redor. Aqueles que, como eu outrora, necessitam urgentemente do teu toque, tua cura e tua graça. Não me deixes passar por pessoas sem compaixão. Dá-me visão para notar os que sofrem em silêncio. Revela oportunidades para servir, amar, doar e compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia. Pai, abre os meus olhos para me ver como Tu me vês. Não pela lente da vergonha ou do fracasso, mas pelo sangue de Jesus. Pessoalmente, Senhor, como fazer isso é difícil, enxergar a nós mesmos seguindo os Teus olhos. Por vezes pensamos de nós mesmos mais do que convém, enquanto, em outros momentos, menos do que convém. Ensina-me a enxergar que sou resgatado, perdoado, escolhido e amado. Ajuda-me a rejeitar as mentiras do inimigo que distorcem a minha identidade. Que eu veja o meu valor, o que o Senhor me deu e o meu chamado com clareza, não por quem sou, mas por quem Tu és. Senhor, abre os meus olhos para a vitória que já é minha em Cristo e lembra-me de que não luto por vitória, mas a partir dela, pois Jesus já venceu. Mesmo quando a noite parece longa, faze-me ver o amanhecer da esperança no horizonte. Mesmo quando as orações parecem sem resposta, quando minhas forças se esvaem e tudo parece se resumir ao desespero, ajuda-me a ver que Tu ainda ages, que permaneces trabalhando. Que essa seja a realidade de cada um que ora comigo hoje. Assim oramos hoje e todos os dias. Senhor, abre os nossos olhos para vermos a verdade, que vejamos Jesus, o bispo das nossas almas, que vejamos a eternidade e tudo como Tu vês. Fazemos juntos essa oração no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal de fé e para inspirar outros irmãos. Oro para que toda a bênção desta prece desça sobre você agora, em nome de Jesus. Compartilhe seus pedidos de oração nos comentários. Inscreva-se no canal, ativando o sino de notificações e enviando este vídeo aos seus entes queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.